Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência dessa semana começando nesse momento, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai ter informações sobre o WISeSat, o primeiro satélite 100% construído no estado de Minas. Alunos da Universidade Federal de São João del Rei concluíram o projeto, que deverá ser lançado ao espaço no último trimestre deste ano de 2024. Saiba mais ainda neste programa. Nós também vamos trazer para vocês informações sobre a decisão de transferir a produção do veículo VS-50 para a empresa MACD. Saiba nesse programa como essa decisão pode impactar na produção do VLM, o veículo lançador de microsatélite, maior projeto do Programa Espacial Brasileiro até este momento. Mas antes, a gente fala de um capítulo da produção de foguetes no Brasil que não deixou saudade nenhuma. Na última quinta-feira, dia 22 de agosto, foi celebrado o ato ecumênico em homenagem aos 21 heróis de Alcântara mortos durante a explosão da terceira tentativa de lançamento do VLS. O Brasil Consciência esteve no local e acompanhou a cerimônia. Veja. As homenagens aconteceram como de costume no Memorial Aeroespacial Brasileiro, no monumento construído especialmente em lembrança dos 21 mortos na tragédia de Alcântara. O evento é realizado anualmente no local, sempre no horário do acidente, às 13h26 da tarde. Existem dores que não se curam com conversas, nem com o tempo. Talvez não se curem nunca. Dores pequenas ou grandes jamais desaparecem. Porém, elas podem ser empurradas para lugares inacessíveis. Podemos criar boas lembranças, fazendo com que se viva tão plenamente que as partes dolorosas serão capítulos ou até se tornem notas de rodapé, mas nunca um livro inteiro. Quando li essas palavras, pensei logo em tudo que a gente viveu e vive até hoje. Desde aquele primeiro dia, em 22 de agosto de 2003, estamos escrevendo um livro, nosso livro. E tenho certeza que a cada ano que passa, que a cada 22 de agosto, quando nos encontramos aqui, estamos cada vez mais fortes. Todos esses anos se passaram, tudo que vivemos, todas as batalhas travadas, todas as lágrimas derramadas, nos deixaram mais fortes. Toda a dor que passamos nunca será esquecida, mas tenho certeza que olhando para a gente aqui hoje, que sim, já criamos boas lembranças, que sim, estamos vivendo plenamente, e que sim, finalmente podemos dizer que aqueles momentos podem virar rodapés de nossos livros. Já são 21 anos que nos encontramos aqui para homenagear nossos heróis. E olha que maravilha! Estamos envelhecendo juntos, tendo o privilégio de ver nossos filhos crescerem, seguirem nossas vidas, ver nossos netos nascerem, enfim, cada um escrevendo o seu livro. Cada um contando sua história, cada um vivendo o seu momento, com a certeza de que, onde quer que eles estejam, certamente estão protagonizando esta história de vida. A cerimônia foi celebrada em forma de culto ecumênico com a participação de um pastor e de um padre capelão do DCTA. Estamos aqui diante deste memorial, não somente para trazer à memória o
fato ocorrido naquele dia 22 de agosto de 2003, lá no CLA, que afetou e marcou nossa força, o DCTA, o IAE, de forma muito particular, os familiares e amigos de todos aqueles que foram vitimados naquele trágico acidente. Estamos aqui também para celebrarmos a vida e o legado que nos deixaram como inspiração aqueles 21 homens cujos nomes estão registrados aqui neste memorial. Presente ao evento, o brigadeiro Frederico Casarino, diretor do IAE, atribuiu a tragédia de Alcântara e suas 21 mortes ao destino. Dizem que a humanidade caminha sempre sobre a influência de 3 aspectos: a providência divina, a vontade humana e o destino. Assim diz o filósofo francês Fábio de Olivetti. Dessa forma, creio que a mão do destino, no dia 22 de agosto de 2003, às 13 horas e 26 minutos, tirou desta vida material 21 cientistas, técnicos, pesquisadores, todos do Instituto de Aeronáutica e Espaço. A investigação oficial do acidente concluiu que o incêndio na plataforma foi causado pela ignição antecipada de um dos propulsores do foguete, mas não indicou exatamente o que provocou a ignição. Um relatório elaborado por uma comissão externa e independente mostrou que havia falhas de segurança na plataforma e que o CLA como um todo era um ambiente de descuido. O brigadeiro também afirmou que roga aos céus pelo sucesso do programa espacial brasileiro como forma de honrar, segundo ele, as vítimas da tragédia. É importante ressaltar que a catástrofe de Alcântara deixou de luto toda uma nação e nunca será esquecido. Encontramos ainda no IAE contemporâneos de nossos heróis, que trabalham diuturnamente para realizar o sonho daqueles que foram imolados, trabalhando naquilo que mais amavam, em desenvolver um veículo lançador brasileiro. Tenho certeza que a providência divina soube amparar suas almas e levar um pouco de conforto às famílias que ainda sofrem. Por fim, rogo ao grande arquiteto do universo que conduza a ciência do país a honrar nossos irmãos tombados. Tenho dito. Pontualmente às 13h26 foi realizada a queima de fogos em homenagem aos heróis de Alcântara. Um tiro para cada nome envolvido na tragédia. Antônio Sérgio. Alberto Pedrini. 21 anos, né? Cada ano é um sentimento diferente. No começo tinha uma dor maior e hoje, como eu mesmo falei com as minhas palavras, né? A gente aprende a guardar num cantinho, né? Do nosso coração as emoções. Sempre é dolorido a falta deles, né? O acidente foi muito doído para todo mundo, para as famílias, amigos, para todo mundo. Mas hoje é um sentimento de gratidão, de agradecer pelo tempo que a gente viveu com eles, de agradecer por tudo e agradecer por a gente estar aqui, a gente ter conseguido caminhar na nossa vida toda e com a presença deles só no coração da gente, né? Além das indenizações, as famílias também ingressaram na justiça para tentar provar a inocência dos 21 mortos no acidente. Tem algumas coisas que não estão resolvidas ainda, mas está caminhando. É lento, né? A gente tem vários problemas, né, nessa questão de justiça, mas estão caminhando. O mais importante nessa questão é que eles foram... A gente entrou na justiça para ver se eles não eram culpados pelo acidente. E o mais importante para a gente foi isso, que eles
não foram culpados pelo acidente, né? Não foi culpa deles. Né? E isso foi o mais importante para a gente, que a gente ganhou na justiça isso. Mário César de Freitas Levi. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, a gente continua falando sobre o principal assunto do programa de hoje e que tem sido o principal assunto sobre o programa espacial brasileiro. Humildemente a gente reivindica essa situação depois que nós trouxemos na semana passada com exclusividade a informação de que a aeronáutica estava desistindo do projeto de um lançador próprio, o VS-50, em favor da contratação de um outro veículo, o Rato, junto à empresa MacD. Essa informação causou frisson na comunidade militar ligada ao programa espacial brasileiro e nos aficionados pelo programa que estão por aí em várias redes sociais da internet. Nós somos duramente criticados por algumas pessoas por não termos aguardado o comunicado oficial sobre a desistência da aeronáutica. A gente pede desculpa às pessoas que não gostaram da nossa abordagem, mas jornalismo é isso. Nós não precisamos do comunicado oficial da aeronáutica para enxergar o que está acontecendo na nossa frente. E a nossa reportagem, a nossa informação foi calcada em fatos. Para você que está chegando agora, a gente vai mostrar quais são esses fatos para que você possa tirar as suas próprias conclusões e acrescentar o que isso pode trazer de consequência para um outro projeto, o VLM, Veículo Lançador de Microsatélite, maior projeto de acesso ao espaço do país até o momento. Veja. Depois da tragédia de Alcântara, o Brasil ainda insistiu durante algum tempo com o projeto do VLS. O quarto protótipo, inclusive, recebeu uma revisão completa feita pela Rússia, que custou 3 milhões de reais ao país, valor irrisório, perto dos 350 milhões gastos no total. A previsão inicial era de que o voo VLS-4 acontecesse até 2006. Aí, devido à falta de recursos, foi transferido para 2007, depois 2010, depois 2011, 2013, até 2016, quando ele finalmente foi cancelado. Eles precisavam de um determinado fluxo de caixa que não necessariamente acontecia. A gente veio sofrendo ao longo dos anos a alocação de recursos muito aquém da necessidade e a gente veio sempre atrasado o voo dos protótipos, fazendo com que esses voos acontecessem nas condições de segurança que podiam e deveriam ser feitas à época. Não eram as melhores, é só a gente ler o relatório do acidente, a gente vai ver os fatores contribuintes para que aquilo acontecesse. Existem diversos fatores que foram considerados fatores contribuintes, e não só o projeto. Nós tínhamos praticamente 4 protótipos prontos, mas ainda faltavam alguns itens. Nós chegamos a praticamente 70% do veículo pronto, né, o 4 protótipos do VLS, para que nós pudéssemos lançar. Faltava 30%, que era a parte inteligente dele, que eram as redes de controle e de segurança, e que nós tivemos diversas dificuldades na própria indústria nacional. Estou um contrato junto à indústria nacional, que a indústria nacional não conseguiu cumprir os requisitos necessários para que nós tivéssemos o veículo completo. E o tempo passou, o recurso chegou numa quantidade aquém, e a partir de 2016 nós não teríamos mais recursos para ele. O IAE e o DLR alemão já mantinham entendimentos sobre o desenvolvimento de um veículo lançador menor, mas foi em 2017, pouco depois do anúncio do cancelamento do VLS, que a aeronáutica anunciou a parceria como novo principal projeto do Programa Espacial Brasileiro de Foguetes.
Tem gente que fala assim, o Brasil não está fazendo mais veículo lançador de satélite. Não, não é isso. É o modelo VLS-1. Veículo lançador de satélite, o VLM é. O custo total do projeto do VLM é estimado em 170 milhões de reais, dos quais 145 já foram gastos. Considerado mais simples devido à sua geometria e mais adequado às novas necessidades do mercado espacial, o VLM seria um dos primeiros foguetes de sua classe voando pela primeira vez em 2025, segundo previsão do PNAE anterior. Nem o mais otimista dos entusiastas do programa espacial brasileiro, porém, acredita na possibilidade desta meta ser batida. O primeiro teste em banco com o motor foguete foi realizado em 2021 e o segundo teste necessário deveria ter acontecido no último mês de junho, mas foi adiado pela aeronáutica para o primeiro semestre do ano que vem, o que torna impossível a realização de um voo ainda em 2025. Recentemente, aqui mesmo no BCC, o presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, atribuiu o último adiamento do teste com o motor S-50 a fatores de segurança na usina. A informação transmitida via assessoria é de que era uma questão da Avibraz. O senhor está desautorizando essa informação. Era uma incerteza, mas não é isso. A Avibraz é uma incerteza e conta no processo. Mas eu acredito que o afastamento do prazo, a dilação desse prazo para 2025, tem mais a ver com as questões de confiabilidade e com as questões de certeza de que as coisas vão funcionar. Se você olhar para a situação da UCA, que é a usina de Coronel Abner, que produz combustível, a usina que produz combustível, ela precisa de um investimento para continuar tendo a sua capacidade. O próprio VLM precisa de um investimento que não é muito grande, é da ordem de 120, 130 milhões de reais. Precisa de investimento que hoje nós não dispomos, está pedido no próximo orçamento. Então, há questões de dinheiro? Sim. O financiamento faz toda a diferença. É isso que está segurando? Não, eu acho que não. Eu acho que o que está segurando o tiro é as garantias que nós gostaríamos de ter de que essa coisa vai ser bem sucedida. Em meio a todos esses projetos, em 2008, o Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica iniciou as pesquisas com a velocidade hipersônica, o projeto 14X. O projeto, conforme nós já explicamos aqui no nosso programa, pretende dotar o país da capacidade de construir veículos que atinjam velocidades hipersônicas e que possam ser guiados nesse meio. E o principal objetivo desse projeto é demonstrar em voo a propulsão hipersônica aspirada. Por que aspirado? O termo aspirado ele está relacionado ao modo pelo qual se dá a combustão dentro do motor hipersônico. Em vez de você levar o comburente, o oxidante, o oxigênio, como no caso de um motor foguete convencional, nesse tipo de propulsão, o oxigênio é aproveitado da própria atmosfera, daí o termo aspirado. Com isso, você consegue um melhor desempenho, grosso modo dizendo, desses motores, de tal forma que eles conseguem atingir velocidades, no caso aqui do 14X, cerca de Mach 10 a 30 km de altura, de altitude. Grosso modo dizendo, isso equivale a uma velocidade de entre 11 e 12 mil km por hora. Ou trocando isso talvez no número que represente, que dê uma ideia da dimensão tecnológica, dos desafios tecnológicos desse projeto, é como ir daqui, São José dos Campos, até São Paulo, em cerca de 30 segundos. Para realizar o teste com o protótipo do 14X, era necessário um foguete. E foi aí que o projeto do veículo hipersônico se cruzou com o projeto do foguete brasileiro. O 14X passou a depender do teste do VS-50, veículo feito a partir do motor S-50 e que serviria como base de testes para o VLM.
para você não se perder nessa sopa de letrinhas, a gente explica novamente. Depois que a aeronáutica desistiu do VLS, o VLM surgiu como novo grande projeto de acesso ao espaço do Brasil. Este foguete seria composto por 2 motores S-50 e por um motor S-44. O motor S-44 é de responsabilidade do DLR alemão, parceiro do Brasil no projeto, e o S-50 ficou a cargo da Avibras. A aeronáutica contratou 6 motores junto à Avibras para todo o programa de testes do VLM, que incluem testes em bancada em solo e também testes em voo com uma versão menor do foguete, no caso o VS-50, com um motor S-50 e um motor S-44. E seria o VS-50, em seu primeiro teste, responsável por também levar o 14X, fazendo 2 testes em apenas um. A princípio, a ideia parece muito boa, economizando recursos com 2 testes ao mesmo tempo em um único lançamento. Ocorre que o Brasil ainda não havia conseguido realizar os testes em banco com o motor S-50 e o IEAV celebrou outro convênio, desta vez com a ESA, a Agência Espacial Europeia, na qual o Brasil se comprometeu a fornecer o VS-50 também para o teste do veículo hipersônico europeu, o Hexafly Int. Como ele vai ser lançado muito alto, em torno de 80, 90 quilômetros, a atmosfera lá ela é muito rarefeita. Então, superfícies de comando de aeronaves, por exemplo, flaps, ailerons, lemes, eles não têm efeito nenhum. Então, ele tem um módulo que ajuda ele a manobrar. Esse módulo ele possui jatos de gás frio, que enquanto ele estiver caindo e acelerando até a atmosfera sensível, que é em torno de 30 quilômetros, né, esse módulo vai estar ajudando nessa manobra. Ele se separa e aí, então, ele já vai estar na atmosfera sensível e vai realizar as manobras, não é? Demonstrando a capacidade de se controlar um veículo voando a 8 vezes a velocidade do som. Isso é um desafio bastante grande. E para que esse experimento seja realizado, ele precisa ser acoplado a um veículo lançador, protegido por uma coifa, não é, como essa daqui, não é, e propelido utilizando um foguete brasileiro, o VS-50, não é, que constitui uma das contrapartidas brasileiras. A outra contrapartida é a própria campanha. O veículo vai ser lançado de Alcântara, no Maranhão, em 2021. O 14X ele é um projeto totalmente independente. O que nós estamos fazendo é aproveitando a oportunidade, não é, de incorporar os conhecimentos de um experimento que vai acontecer, não é, no nosso projeto. Da mesma maneira do Hexafly, nós também temos que ser capazes de manobrar esse veículo, porque o experimento vai ser muito parecido. Ele vai ser lançado de uma grande altitude, em torno de 80, 90 quilômetros, ele vai acelerar, não é? Ele vai ter que ser controlado, porque ele tem que ter uma trajetória bem conhecida, e quando chegar em torno de 30 quilômetros, ele vai ter que realizar manobras, quando o motor também vai ser aceso. Então, enquanto ele estiver onde não tem pouco ar, não tem sentido acender o motor, eu não vou conseguir queimar o combustível, que é o hidrogênio. Então, quando ele entrar na atmosfera sensível, não é, ele vai ter que ser capaz de manobrar e, ao mesmo tempo, acender o motor. Então, o desafio do 14X, obviamente, é maior do que o do Hexafly. Mas a parte de guiamento, navegação e controle são comuns aos dois. E é isso que nós pretendemos principalmente aprender no Hexafly. O protótipo brasileiro deve ser lançado o motor no final do ano que vem, né, Coronel? Exatamente. O motor do 14X ele é feito, a gente chama de 14XS, justamente porque é do motor, é o simétrico, né, que é o motor que a gente rebate, lançado no ano que vem, em outubro. E aí, no outro ano, quer dizer, ano que vem, 2020, em 2021, o Brasil deve participar do lançamento do Hexafly europeu. Perfeito. E aí, em 2022, possivelmente, a gente faz o segundo lançamento do nosso protótipo, aí já testando
todo o corpo, talvez? Não, ainda não. Na realidade, a nossa ideia é fazer esse primeiro lançamento em 2020, onde a gente vai ter um tempo de experimento um pouco maior do que a gente já fez no solo, pegar esses dados e aí sim voltar para a bancada para confrontar os dados que foram extraídos no voo real e confrontar com os ensaios que a gente fez nos túneis de choque e com as simulações que a gente realizou. E de forma a realimentar, validar tudo aquilo que a gente calculou, e em 2022 a gente estaria fazendo um novo lançamento do 14XS, ou seja, do motor novamente, com algumas melhorias. Desta forma, 3 projetos de velocidade hipersônica mundiais passaram a depender da construção do VS-50, o próprio 14X brasileiro, o Hexafly europeu e também o projeto de velocidade hipersônica do próprio DLR alemão, que também pretendia usar o VS-50 em seus testes. Diante de tantos compromissos internacionais, dos atrasos da Vibraz e da situação da usina Coronel Abner, a aeronáutica desistiu do VS-50 e passou a contar com um outro projeto, o Projeto Rato, no qual uma empresa privada, a MACD, será responsável por fazer um equivalente ao VS-50 para realizar todos esses experimentos. No caso da Força Aérea Brasileira, nós temos uma iniciativa estratégica, que é o desenvolvimento de conhecimento na área de propulsão hipersônica para acesso ao espaço. Esse projeto é conhecido, então, como projeto PROP-HIPER, né? PROP-HIPER. Esse conhecimento ele vai ser materializado, né? Almejamos a materialização desse conhecimento na forma de um protótipo, de um veículo aspirado que seja capaz de voar a altíssimas velocidades, em altitudes muito elevadas, né? Muito acima da velocidade do som. E criar esse conhecimento, né, para um país como o Brasil é viabilizar a entrada do nosso país no seleto e restritíssimo grupo de nações que detém esse conhecimento e que, obviamente, não o compartilham, né? Para que nós consigamos atingir esse objetivo, nós precisamos de um veículo, né? E aí vem a proposta do nosso projeto. Precisamos de um veículo que permita colocar este protótipo, né, este modelo aspirado de voo, na altitude que precisamos, na velocidade que precisamos. Esse veículo é conhecido pela sigla de VAH, Veículo Acelerador Hipersônico. No nosso caso, nós propomos o desenvolvimento de um veículo desse tipo que utiliza propulsão sólida. Daí o nome do projeto Rato, que vem da sigla em inglês, Rocket Assisted Takeoff. Então, é decolagem proporcionada por um foguete. Então, queremos desenvolver, então, um veículo com propulsão convencional que permita que nós coloquemos o nosso protótipo, aí sim, nosso protótipo de veículo hipersônico, para que a gente possa fazer os ensaios e avançar, então, no desenvolvimento. Vale a pena fazer um adendo que, como é óbvio, né, esse conhecimento ele não está disponível para o Brasil, assim, de forma... não está disponível nas prateleiras, né, como não está disponível o conhecimento de outras áreas aqui que foram mencionadas. Mas se nós conseguirmos, e eu tenho certeza que conseguiremos com esse apoio da FINEP chegar lá, teremos um produto que hoje não está disponível no mercado. Não se conhece nenhum país que hoje comercializa um veículo dessa natureza, que além de servir aos propósitos do nosso ensaio, pode servir também para fazer outros ensaios orbitais. Vocês vão partir do desenvolvimento do zero? Vocês pretendem contratar um parceiro com uma solução já realizada, já testada? E uma outra pergunta, vocês vão adquirir os motores S50 da Vibraz? São duas ótimas perguntas, Edmond. A primeira, com relação ao sistema de controle. O sistema de controle original do VLM da 50 é parte do DLR, a parte alemã do projeto. Um dos objetivos por trás desse edital é justamente a nacionalização, a maior possível, claro, nem tudo dá para ser nacionalizado, né? Especialmente quando a gente fala de eletrônica fina, né? Por mais que a gente queira, o Brasil não tem parque industrial nesse sentido, mas existe uma vontade institucional muito grande para ter a nacionalização das partes que não eram feitas pelo IAE, pela Vibraz, pelo Parque Aeroespacial. Então, nós já estamos em conversa sobre isso, a solução final não está fechada,
existe uma vontade institucional da gente aprender com que aquilo que foi desenvolvido e testado com sucesso no IAE, existe essa vontade institucional, então a gente não vai fazer um projeto que seja alheio à vontade do programa espacial, então isso é muito importante esclarecer para a audiência, a gente quer fazer algo que tenha sinergia com o programa espacial. Então, nem que seja para a gente continuar de onde parou, já é um bom passo. Outra sinergia que a gente enxerga muito são com as estratégias de controle dos demais veículos lançadores que estão sendo feitos. Então, por exemplo, no edital, no projeto do VLPP da CENIC, em que a CENIC é a executora principal, também tem uma tubeira com controle TVC no primeiro estágio. É um primeiro estágio de 7 toneladas de propelente, um pouco menor que o nosso, que é 12, mas apesar que o nosso vai exigir um esforço de controle maior, eles estão já fazendo importantes saltos tecnológicos ali. Então, perceba que há toda uma sinergia com o parque aqui, industrial. Então, nós já estamos conversando com os dois consórcios do VLPP. A gente não quer inventar a roda pela terceira vez. A gente quer fazer algo que tenha sinergia com o IAE em especial. Também, se possível, as empresas que já estão pesquisando isso também no Parque Aeroespacial Brasileiro. Então, a MECD, nós temos aqui a ideia, ter firme intenção de nacionalizar, mas levando em conta as sinergias. A solução preliminar vai ser adotada na nossa PDR, que nós vamos fazer a Preliminary Design Review, marcada para o primeiro semestre de 2025. Então, até lá, nós vamos fazer análise de estudos de viabilidade, trade-offs, e na PDR apresentar uma solução que seja a solução mais confortável ali para o comando da aeronáutica, tendo em vista, né, o uso futuro para o VLM. Com relação ao motor da Vibraz, a gente fez a seguinte análise de conjuntura. O Brasil hoje tem 2 locais que já estiveram operacionais para o carregamento de grandes motores foguetes. Um deles, sabidamente, é a usina Coronel Abner, pertencente ao IAE da CTA. O segundo é a Vibraz, onde foi feito o carregamento dos motores F-50. Então, seriam os 2 lugares que potencialmente não só a gente, mas todos os consórcios de grandes foguetes pensaram. Então, a MECD também pensou neles. Há um pequeno problema, os 2 não estão operacionais hoje. Eles são 2 locais de grande capacidade, de grande conhecimento, com engenheiros brilhantes, mas, infelizmente, os dois passam por processo de falta de investimento. No caso da Vibraz, a Vibraz está numa situação extremamente delicada, né? Nem cabe a mim comentar muito, que eu não faço parte do processo, mas a MECD apontou uma terceira via nesse processo, que foi a via que foi aprovada pelo FINEP e aprovada pelo Comando Aeronáutico, que é fazer uma nova fábrica de carregamento de motores foguete nas dependências da MECD, em Paraibuna, né, no nosso site ativo, que já tem autorização para isso, onde a gente já faz o carregamento das bombas. Nós vamos subir um segundo galpão ali, em área já delimitada, em área já autorizada pelo Exército Brasileiro, para fazer o carregamento de motores. E por que isso? Para dotar o Brasil novamente de uma fábrica privada operacional de motores foguete no geral. Não só grandes motores, que é o caso do S-50, os demais motores de grande porte do IAE, também a gente também se tornou à disposição para os demais consórcios de foguete para carregar os estágios dos motores dele também, mas carregar calibres menores, foguetes mais de uso militar, 70mm, 122mm, calibres de uso de artilharia no geral. Então, uma parte do valor do edital FINEP-RATO, e não é uma parte tão grande, mas uma parte dela será destinada à construção e operacionalização dessa planta de carregamento de motores foguete. E isso era a vontade institucional antiga da MECG de fazer. A gente só faltava, digamos assim, um pretexto, porque todo mundo aqui é fogueteiro de coração, só faltava um pretexto para poder fazer isso. A gente já, no passado, quase fechou contatos de venda de foguetes 70mm. Se a gente tivesse fechado no passado, essa fábrica já estaria pronta. Porém, a MECD ela já preparou todo o terreno, ela fez todos os pontos de água, de luz, os taludes, as autorizações Sabesp, Bombeiro, Exército Brasileiro, todas as autorizações necessárias. Então, literalmente, só falta subir parede, literalmente. E, aliás, fica até um convite para fazer uma visita nessa área depois. A FINEP já visitou essa área, o comando ali da Força Aérea já veio, várias instituições já visitaram essa área. Então, quando a gente apresentou a proposta nessas condições. Para a MECD só faz sentido se a gente tiver o controle do processo. Porque se a gente depender de instituições que fogem a gente o controle do processo, se elas vão estar operacionais ou não, quando da necessidade de carregamento, a gente faria uma proposta que poderia, mais para frente, não ser concretizada. Então, a MECD é dinheiro público, a gente tem que ter muita seriedade no tratamento desse dinheiro e da maneira como o projeto é conduzido. Então, a gente apresentou essa proposta às instituições que estão conosco do Comando da Aeronáutica, eles gostaram, a FINEP gostou, porque isso resolve não só o problema do rato, isso resolve o problema de todo mundo.
Isso resolve o problema da CAE, resolve o problema da CENIC, resolve o problema das empresas que mexem com mísseis, que precisam também carregar os motores foguete deles. Então, isso resolve também a questão de revitalizar motores foguetes antigos dos paióis das Forças Armadas brasileiras, também que os motores foguete têm vida útil. Uma hora você precisa revitalizar. Então, toda a infraestrutura que o Brasil tinha e contava com ela, hoje ela não está operacional. Então, a MACD, a gente já queria fazer isso, já estava no nosso roadmap, e o Rato ele veio a coroar isso com um importante edital de subvenção. Então, a nossa planta vai ser uma planta dual. Vai ser uma planta de uso espacial, aeroespacial, e uma planta de uso de defesa. Então, a nossa intenção não é comprar da Vibras, a nossa intenção é fazer... a gente não é uma empresa que faz a bobinagem dos motores, então a gente vai contratar o tubo motor e a gente carrega, faz toda a preparação para transformar esse tubo em motor foguete. Então, esse é o plano atual. Para aqueles que não se lembram, o Brasil teve ainda uma outra tentativa de ter um lançador de foguetes próprio, o Alcântara Cyclone Space, convênio firmado com a Ucrânia que perdurou por 10 anos, consumiu 500 milhões de reais em investimento e nunca lançou um único artefato. Somando as 4 iniciativas, apenas com valores nominais não corrigidos, a tentativa brasileira militar de ter um veículo lançador de satélites já consumiu mais de R$1 bilhão sem qualquer sucesso em 44 anos de tentativas. Enquanto isso, o programa civil vai bem, obrigado, construindo e lançando satélites que prestam importantes serviços à sociedade. E há quem defenda que as iniciativas civil e militar deveriam ser separadas. Enquanto nós não acabarmos com a jabuticaba, que é a Agência Espacial Brasileira hoje, e separarmos, como faz os Estados Unidos, como faz a China, como faz a Europa, o programa civil do programa militar, os militares respeitam, missão nacional, mas não é a nossa. Não é a nossa. Os militares têm suas prioridades. Que querem fazer lançadores, façam. Os civis não precisam de lançadores. Vamos entender isso. O programa civil vai muito bem, obrigado, sem lançadores. Os militares querem ter lançadores, perfeito. Coloque isso no orçamento da defesa. O atual sistema de gestão da agência espacial, com dominação, o MCTI tem 1 representante, os militares têm 5. Isso não funciona. Isso não funciona, isso não é justo para o Brasil. E não vai funcionar para os militares também. O problema é que essa questão não é só os civis que estão sendo prejudicados. É os militares que, ao insistir em tirar orçamento de onde não tem para financiar suas prioridades, estão deixando de ir buscar onde tem que ser buscado, que é no orçamento da defesa. A atual governança é o pior instrumento, é o pior inimigo do futuro do programa espacial. E é uma herança da ditadura militar. Vamos dizer o que é. Isso foi um arranjo quando foi extinta a COBAI e foi criada a Agência Espacial Brasileira, num arranjo do final da ditadura e o início da democracia. Hoje não interessa para ninguém, está prejudicando os militares, está prejudicando os civis, está deixando que a Agência Espacial gaste um tempo enorme que poderia ser gasto reforçando a astrofísica, reforçando a meteorologia. Nada disso está no programa espacial. Enquanto nós não nos livrarmos da jabuticaba que nós temos hoje, que é enganosa, não adianta os militares terem a maioria do Conselho da Agência Espacial se o orçamento é aquele que é. Não vai, e não vai dobrar. Não é que eu não goste, é que a Agência Espacial hoje está num nicho, está totalmente fora da lógica do planejamento, da lógica do Tesouro, da lógica do Ministério do Meio Ambiente. Então, não adianta, o Ministério da Defesa tem que assumir, com todos os direitos que merece e precisa, o programa espacial militar, a base de Alcântara, os lançadores, e deixar os civis fazer o que os civis sabem fazer. Porque a atual circunstância da gente ficar esperando que um dia o Ministério do Planejamento vá olhar para a Agência Espacial com esse conselho que tem hoje, com essa composição totalmente fora de propósito, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não há perigo de acontecer. Nós temos que tomar consciência da realidade. A realidade hoje é que a prioridade do governo é Minha Casa Minha Vida, é o Sistema Único de Saúde.
Esse arranjo que botou a Agência Espacial Brasileira na periferia da periferia do governo, que é isso que ela está hoje, jamais resolverá o problema do governo. Então a jabuticaba tem que acabar. E se a gente não acabar com a jabuticaba, nós vamos voltar aqui todo o tempo reclamando que o orçamento continua, que o Tesouro continua esquecendo a gente, que a Fazenda continua esquecendo a gente, que não vem dinheiro para o programa, não vai vir mesmo. Ou nós temos a coragem de separar o Programa Espacial Civil do Programa Espacial Militar, ou nós continuaremos com essa ilusão de cooperação que não leva e não levará a lugar nenhum. Diante dos fatos, fica difícil negar que a aeronáutica tenha desistido de seu projeto de foguete próprio em favor de um foguete privado, no caso, o Rato. Considerando todo o histórico, porém, é possível afirmar até que a desistência possa ser maior de todo o projeto, que agora passaria a uma empresa privada. A afirmação, porém, provoca furor entre defensores do militarismo. Então, o Brasil Consciência vai se permitir o uso de uma antiga piada para tentar apontar aquilo que deverá acontecer com o desenvolvimento nacional de veículos lançadores. Podemos entender que o VLM subiu no telhado? Boa noite. Olá, boa noite a você, boa noite a todos. Eu diria que ele subiu no telhado, né, a partir do momento que a empresa contratada não consegue entregar aquilo que lhe foi solicitado, né? Então, assim, claramente ele subiu no telhado, né? Quando você encomenda alguma coisa a uma empresa e essa empresa não lhe entrega, né, você está de mãos atadas, né? O que pode a aeronáutica fazer, né, para resolver essa questão? Então, de fato, tanto o VS-50 quanto o VLM, ambos subiram no telhado e já tem algum tempo que eles estão no telhado. Então, isso é um fato, uma resposta bastante simples, é sim. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica sabendo como está o andamento para o lançamento do primeiro satélite mineiro do Brasil, o iSat. Vem aí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência. A gente continua falando desse New Space que tem tomado conta da atividade espacial em todo o mundo. Agora, em Minas Gerais, também tem satélite UAI. O pessoal da Universidade Federal de São João del Rei conseguiu construir um nanosatélite e vai lançá-lo totalmente com recursos próprios, sem passar por nenhum programa vinculado à Agência Espacial Brasileira ou aos players aí, o INPE e o DCTA, apesar de terem tido ajuda aí no desenvolvimento dos impianos. A gente vai conversar agora com o aluno João Pedro Polito e também com o professor Marcos Caquitani. Eles são lá da Universidade Federal de São João del Rei e vão explicar como se deu aí o projeto do MGSat-1, pessoal lá do LISE, Laboratório Integrado de Sistemas Espaciais. Para você que está em outros estados fora de São Paulo, fora aqui do cluster de São José dos Campos, tem pesquisa espacial, sim, em Universidade Pública Brasileira. Bom dia, gente. Obrigado por vocês terem aceitado aí o nosso convite. E eu gostaria de começar perguntando como é que surgiu essa ideia de fazer um satélite dentro da Universidade Federal de São João del Rei. Então, o satélite em si a história do satélite começa lá em 2020, ainda na pandemia, quando a gente começa, junto com um atual aluno que estava no mestrado do INPE, o André, eu e o professor Marcos, a gente começou no projeto da Nós Orbita, né? Que era uma equipe de competição que tinha como principal objetivo participar do Cube Design que o INPE organiza. Então a gente começou a desenvolver ainda dentro da pandemia, participou do Cube Design, participou da Olimpíada Brasileira de Satélite, e num determinado momento a gente decidiu, falou, olha, vamos parar, não parar, né? Vamos
unir a equipe de competição com um laboratório e começar uma missão espacial em si, ou começar a planejar uma missão espacial em si. Então rapidamente foi isso. Bacana, quer dizer, a participação do pessoal do laboratório de vocês na competição de satélites do INPE acabou fomentando esse desejo de fazer um satélite próprio, digamos assim, na universidade de vocês. Exato. O grande pontapé, assim, o grande objetivo era construir um satélite para participar do Cube Design, né? Então, começou esse fomento dentro dessa iniciativa. E como é que vocês viabilizaram isso, professor? Da onde que veio os recursos para comprar esses equipamentos todos? Inicialmente, a gente trabalhou com recursos próprios, inclusive com recursos que algum equipamento que o João já tem, né? Então, ele trouxe bastante equipamentos. A gente teve também uma campanha de doações para construir esse primeiro satélite. Então, os recursos iniciais partiram desses meios, recursos próprios e doações que a gente recebeu. Principalmente da parte assim, de questão de lançamento. Foi a partir do acordo de cooperação técnica com a All2 Space, né? Então, dentro do acordo está previsto um lançamento, que é esse lançamento que a gente vai participar agora, e também dentro da questão de suportes, né, de patrocínios, a gente recebeu um auxílio da Prefeitura Municipal daqui de Ouro Branco e também do Governo de Minas. Então, nós recebemos um aporte no valor de 30 mil da Codenge, a partir da Secretaria de Desenvolvimento de Minas Gerais. Então, foi a partir... O pontapé inicial se deu a partir de recursos próprios, então a gente fez vaquinha junto com os professores do curso de Engenharia de Telecomunicações, junto com os próprios alunos do curso. Conseguimos até trazer alguns recursos próprios, então, como o professor falou, alguns componentes que a gente já tinha usado em outros projetos, e logo depois, quando o projeto começou a andar e começou a tomar uma forma, aí a gente teve esses aportes, tanto da Prefeitura daqui de Ouro Branco, quanto da Codenge, do governo. Mas só para complementar, as doações elas também vieram da comunidade externa, né? O João Pedro também teve contato com outros membros, as pessoas também acabaram colaborando financeiramente. Comunidade externa que você fala é gente de fora da universidade? Exato. O pessoal do ecossistema de inovação aqui do Alto Parauapebas ajudou muito a gente dentro dessa questão para arrecadar. Então nós tivemos aqui dentro do Alto Parauapebas, né, que é Congonhas, Ouro Preto, Conselheiro Lafayette e Ouro Branco, a galera abraçou a ideia para também fazer o projeto andar e a gente conseguir lançar o satélite. Muito bacana. E quanto custou esse pool todo de iniciativas aí para ajudar vocês? E queria que você explicasse melhor esse player aí que vocês conseguiram, porque quem está fora de Minas Gerais pode não conhecer. Dentro do projeto em si, o projeto como um todo custou aproximadamente uns 45 mil para construir o satélite, tanto do modelo de engenharia quanto do modelo de voo, né? E mais algumas coisas de infraestrutura. E dentro... Aí, me desculpa a pergunta que eu não consegui entender. Você falou que teve um órgão aí de Minas Gerais, imagino que seja um órgão específico aí de Minas, que foi o responsável por fazer essa interlocução, por conseguir a missão, vamos dizer assim. É um player de vocês, né? Como é que seria esse órgão? Na verdade, o que aconteceu? A gente teve um apoio da comunidade de inovação aqui do Alto Parauapebas, então foi mais para a gente conseguir arrecadar doações e para tirar um pouco da inércia o projeto. Então, o que aconteceu? A gente tinha um acordo de cooperação técnica, a gente tinha tudo já bem definido dentro do processo, os passos e por aí vai, e depois dentro as contrapartidas, e depois disso a gente falou, olha, agora a gente tem que construir o satélite, aí a gente começou dentro do processo. E logo depois a gente já vinha desde do início desse ano conversando com a Secretaria de Desenvolvimento de Minas Gerais, a sede, e com eles a gente foi desenhando formas de como o governo de Minas poderia nos ajudar dentro
do processo do desenvolvimento do satélite. E a partir disso a gente teve o apoio da Codenge, né, que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, via a Secretaria de Desenvolvimento. Qual que foi a maior dificuldade que vocês encontraram para fazer esse equipamento? E como é que estão aí as funcionalidades? Vocês tiveram um entendimento com o INPE, o nanosatélite de vocês pode colaborar com a questão do monitoramento de tempestades de raios? Isso foi uma parte muito legal, porque eu sou aluno de iniciação científica do INPE. Então, eu já trabalho junto com a divisão de pequenos satélites desde 2021. E, se eu não me engano, 2021. Mas, dentro desse processo, a gente já tinha a missão, a MGSat, né? E aí, conversando com o meu orientador, o Antônio Cassiano, eu falei assim, olha, Cassiano, nós temos uma oportunidade de embarcar uma carga útil desenvolvida por vocês aí. A gente não sabia qual carga útil a gente ia embarcar, foram várias conversas assim. E aí ele buscou, dentro da própria divisão de pequenos satélites do INPE, uma carga útil que a gente conseguisse fazer com que coubesse dentro do satélite. Eu acho que essa é a grande dificuldade, porque quando a gente fala em CubeSats, a gente está falando de satélite de 10 centímetros por 10 centímetros. Então, ele tem um volume maior assim para você trabalhar. E o nosso satélite é um Pocket Cube, então ele é um satélite ainda menor. Então, tipo, em questão de volume, ele é 1/8 do CubeSat. Então, a gente teve que fazer dentro dessa jogada, dentro dessa conversa, junto com o INPE, para conseguir embarcar uma carga útil que já estava sendo desenvolvida, que já tinha uma validação dentro da divisão de pequenos satélites, dentro do nosso Pocket Cube. Então, a partir disso, a gente conseguiu desenhar, junto com a divisão, quem está tocando esse projeto é o Lázaro. Então, se eu não me engano, é o doutorado dele, a tese de doutorado dele é esse desenvolvimento. Então, aí a gente uniu forças para miniaturizar ainda mais a carga útil, para fazer com que coubesse no satélite. E aqui está o satélite já está integrado, assim, a carga útil já está aqui dentro e já está validado. Então, o satélite está 100% validado. Todas as cargas úteis já estão funcionando, todas as funcionalidades, telemetria, telecomando, o armazenamento de dados, enfim. A gente concluiu essa campanha de testes e agora estamos aguardando literalmente o lançamento. E esse aí que você está segurando não é o que vai para o espaço, não, né? Não, esse daqui é um modelo de engenharia. Então, esse daqui é o nosso modelo de engenharia. O que vai para o espaço está guardadinho já na Pelican Case, só aguardando literalmente assim a janela de lançamento abrir, os processos de integração, integrar no deploy e viajar para a Índia. Professor, como é que funciona esse LISE, esse laboratório espacial? Que curso é esse que vocês têm aí na Universidade Federal que permite esse desenvolvimento dos alunos? Eu não sei como é que vocês querem fazer. Como é que o João, aluno daí, é bolsista CNPq no INPE? Queria que vocês explicassem isso, por favor. Perfeito. Então, primeiro sobre o laboratório, eu sou professor do curso de Engenharia de Telecomunicações aqui da Universidade Federal de São João del Rei, né? A gente está num campus na cidade de Ouro Branco, Minas Gerais. O campus é o campus Alto Paraupeba. O LISE, Laboratório Integrado de Sistemas Espaciais, ele surgiu, como o João já comentou, a partir de uma semente inicial que foi a equipe de competições Nós Orbita, que foi fundada pelo João, por um ex-aluno do curso de Engenharia de Telecomunicações, e por mim, ali na época da pandemia. Então, a gente viu com o desenvolvimento dos trabalhos a necessidade de fundar o laboratório. Então, a gente fundou o laboratório, fundou o LISE ali em 2022. E com isso, a Nós Orbita acabou tornando-se um braço do LISE. Então, atualmente, a equipe específica do satélite ela é formada por alunos do curso de Engenharia de Telecomunicações. Então, o João Pedro é que gerencia essa equipe. Então, junto com ele, tem mais três alunos, né, João Pedro? Você e mais três, né?
Dentro dessa parte de ser bolsista CNPq, né, dentro da divisão de pequenos satélites de PIBIC, foi literalmente, dentro da pandemia, abriu-se a oportunidade de ter alunos que, que fossem de instituições onde não tinha nenhuma parte do INPE, né? Então, igual, por exemplo, Santa Maria, existe o INPE de Santa Maria, e ao mesmo tempo os alunos da Federal de Santa Maria conseguem participar de iniciações científicas lá. E a partir da pandemia se abriu isso para outras universidades para trabalhar de forma remota. Então, dentro dessa questão, eu descobri isso e fiz a submissão dentro do processo. Na verdade, conheci um orientador que é da minha área, então o Antônio Cassiano, que trabalha na parte de ground station, que é a área que eu tenho um pouco mais de afinidade. A gente começou a desenhar o projeto, submetemos e estamos aí até hoje, literalmente. Então já estamos no terceiro ciclo, assim, no terceiro ano. Você está no terceiro ano de engenharia de telecomunicações em São João del Rei? Na verdade, eu estou no 5º ano de engenharia de telecomunicações. Eu já estou no 10º período, eu estou quase formando. E estou no terceiro ano de iniciação científica junto ao INPE. Então, você faz as duas são coisas. Ciclos, né? Exato. A iniciação científica, ela roda em paralelo. Então, eu tenho um co-orientador aqui na universidade, que é o professor Marconi, e tenho um orientador do INPE, que é o Cassiano. Então, nós nos reunimos pelo menos 2 vezes na semana para ver o andamento do projeto, e às vezes a gente tem algumas interações lá no INPE. Então, por exemplo, levar a carga útil, por aí vai. Tá, mas a pergunta é, você faz essa iniciação científica de maneira remota. Você está em São João... Exatamente. Está em Minas... Eu estou em Minas, eu estou em Ouro Branco, né? Que o campus aqui é na cidade de Ouro Branco. Certo. Então, eu faço a iniciação totalmente remota. Olha que bacana. A gente tem os acompanhamentos. A gente acompanha aqui bastante o INPE, mas nem sabíamos que seria possível isso, fazer iniciação científica à distância pelo INPE, uma oportunidade para você que está estudando, de repente abrem novas bolsas. Bom, e vocês demoraram quanto tempo para conseguir fazer esse satélite? Qual foi a maior dificuldade? Eu tinha perguntado anteriormente, né? O que deu mais trabalho para vocês conseguirem fazer funcionar no equipamento, uma vez, obviamente, que vocês já realizaram todos os testes e estão sabendo, ele já está 100% integrado, como você disse, né? Está funcionando. Eu acho que eu posso dar uma visão geral primeiro, que a sua pergunta foi interessante, que ela já responde, na verdade, a pergunta. Porque um dos maiores desafios que a gente teve foi realmente o tempo. Então, a questão do tempo de desenvolvimento foi bastante crítico, porque a oportunidade do lançamento ela surgiu há bem pouco tempo. Então, o desenvolvimento do satélite ele teve que ocorrer em um ritmo bem mais acelerado. Então, acho que é nisso que o João Pedro pode complementar aí, porque a gente teve que acelerar muita coisa no desenvolvimento do satélite. Dentro desse processo, igual o professor Marcos adiantou, foi literalmente, a gente já vinha experimentando as coisas do satélite em outros projetos. Então, a carga útil que a gente utilizou, por exemplo, de Storing Forward, a gente estava voando ela num projeto da Olimpíada Brasileira de Satélites. O sistema de comunicação do satélite foi desenvolvido para a Olimpíada Brasileira de Satélite, e quando surgiu a oportunidade, em janeiro, a gente começou a discutir um possível lançamento. Em abril, essa oportunidade surgiu. E aí a gente teve que, dentro desse período de abril até agora, julho, miniaturizar tudo que a gente desenvolveu. Então, pensa, a gente estava desenvolvendo coisas mais ou menos ali na casa dos 9 por 9 centímetros, e a gente teve que transformar tudo que a gente estava desenvolvendo de 9 por 9 em uma plaquinha que tem 42 milímetros por 42 milímetros. Então, foi um grande desafio, assim, esse processo de miniaturização e integração de todos esses sistemas. Então, integrar, desenvolver de uma forma um pouco mais robusta o sistema de painel solar, o sistema de EPS. Então, foi um sistema, assim, bem legal, miniaturizar tudo e ver tudo funcionar. E também a gente não tinha muita margem para erro, né?
Então, acho que o grande desafio foi, tipo, simular o máximo que dava, fazer testes em bancada o máximo que dava antes de mandar para fabricação, porque a gente tinha o nosso limite de erro era muito pouco. Então, tipo, dependendo se a gente perdesse, se a gente errasse algum detalhe dentro do processo de desenvolvimento, a gente perderia a janela. Então, acho que foi esse grande desafio. E aí vocês mandavam fazer o teste de bancada aí na própria universidade e mandaram o satélite para o INPE para fazer os testes finais? Não, olha só, isso é uma coisa muito legal dentro do processo, que o que acontece? Dentro dessa jogada nova do New Space, a gente tem uns processos que facilitam um pouco o lançamento. Então, principalmente essas questões dos testes mesmos, de realizar. Por exemplo, hoje, o único teste que é solicitado para lançar um Pocket Cube é o teste de vibração. Então, você fazer a simulação na questão da vibração. E isso, dentro do acordo de cooperação técnica, está sendo... Essa questão de testes vão ser realizadas a qualificação de voo, né, vamos dizer assim, vão ser realizadas pela O2 Space. Bacana, então, bom. A gente não está realizando essas questões dentro do INPE. E como é que surgiu essa oportunidade de fazer esse lançamento mesmo? Vocês estão falando que surgiu agora no começo do ano. Como é que foi isso? Eu já tenho uma amizade com o pessoal da O2 Space, então a gente já trabalhou em alguns projetos juntos, dentro de questões de desenvolvimento, e aí surgiu a oportunidade deles quererem apoiar. Então, na conversa foi literalmente apoiar uma região onde não tinha uma grande... Igual, por exemplo, São José, que tem essa questão de lançar satélites, o INPE, por aí vai. Então, dentro dessa conversa, eles sabiam que a gente desenvolvia satélites, então já tinha essas conversas a partir de Olimpíadas Brasileiras, então eles já estavam acompanhando. E aí surgiu isso, olha, vamos fazer juntos? Vamos lançar? Então, foi basicamente isso a conversa. Bacana. E vai ao ar quando o satélite de vocês? A previsão está para ser lançado no final de outubro. Muito bacana. Bom, eu quero agradecer demais o pessoal lá da Universidade Federal de São João del Rei pela participação aqui no nosso programa. Desejar sucesso para vocês e tendo aí a oportunidade, tendo outro trabalho para ser divulgado, conta com a gente, viu? O programa Brasil Consciência dessa semana vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos por nós, estão aí na tela nesse momento os nossos endereços. Nosso e-mail é sempre o caminho para você puxar a nossa orelha. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita. Tchau, gente. Um abraço.